Vai, começa aí você. Você começou, o último foi você? Não, ontem eu fiz a abertura. Vai você a abertura, João Luiz. Rapaz, eu estou tremendo na frente do nosso convidado. Mas depois Quem é que está com a gente hoje, compadre? Olha que coisa, no Papo Sério. Salim Hassan, ou Salim Hassan, filho do seu Abu de Hassan, da Casa Boa Sorte. Casa Boa Sorte, a loja da economia. A loja da economia, esse slogan fantástico. A gente vai falar com o Salim sobre tudo isso. Ele vai dar uma deixa também sobre seu lindo. Sobre o seu lindo. Salim, que prazer receber você aqui, que prazer receber pessoa. Eu já disse para você, já disse para várias outras pessoas, né? Uma das figuras mais talentosas da minha geração, não tem dúvida. Eu tenho a alegria de ver o seu talento em tantas, não é só em interpretação, né, mas tantos personagens, na música, no teatro, né? E hoje, especificamente, a gente vai falar de vamos dizer assim, de uma primeira, né? Está desbravando o cenário aí do cinema também. Que maravilha. Salim, que legal ter você aqui. Olha, sinceramente, eu estava aqui tranquilo, agora a gente começou a conversar, já fiquei nervoso, fiquei emocionado também. É uma honra imensa estar aqui com vocês. E ainda mais que é o primeiro episódio. Esse é o nosso... É o primeiro, é o segundo, né? É o segundo. Está iniciando o trabalho de podcast dentro do canal. Na verdade, já tivemos uns testes, né? Na verdade, com os testes, o quinto já. É o quinto já. Interessante. Mas início do canal, né? Início do canal. Início do canal. Fiquei muito lisonjeado com o convite. É um prazer imenso estar aqui. Como você disse, estou começando agora a desbravar essas possibilidades do audiovisual como produtor, né? Fazendo captação de recursos para produzir esse filme que a gente começou agora, que foi o Les Garçons, que ficou pronto, e a gente está aqui para falar um pouco da estreia também. Como você já disse, eu já tive a oportunidade de pessoalmente dizer para o Salim o quanto eu sou fã. Fãzaço mesmo, de carteirinha. Até porque muitas pessoas não entenderam porque que eu comentei aqui. Era a Casa Boa Sorte, né? Loja Boa Sorte, Casa Boa Sorte. Era do seu Abu de Hassan. Eu tinha a honra, o privilégio de, no meu horário, ele gostava muito de patrocinar carnaval. Exatamente. Então, tudo com relação ao carnaval era com a loja Boa Você Sorte. lembra dessa? Lógico. Inclusive a Unidos do Samba, né? Do seu Candelário. Meu pai calçava a escola inteirinha. Unidos do Samba. Mas todos os carnavalistas estavam sempre em casa, né? O Zé Pichibeck, toda essa moçada daquela época, a gente lembra bem, bastante. Na loja do seu Abu de Hassan. Exatamente, assim que era. Casa Boa Sorte, Abu de Hassan, a loja da economia e tal. Carnaval é aqui. Era o tchan da coisa, era o carnaval patrocinado por ele. Ele gostava muito de patrocinar. Era anos e anos patrocinando o carnaval. Não, e a música, me lembro bem da música também, né? Que era As Águas Vão Rolar, garrafa cheia, eu não quero... Nós estamos É muito cara do meu pai essa música. Salim, fala um pouquinho pra gente do filme. Eu queria ver mais ou menos o enredo do filme e tal. Eu hoje fiquei lisonjeado de ter recebido até o release fantástico, que a gente já destrinchou aí a história, que é muito legal, né? Mas conta pra gente aí, o enredo principal, como é que é do filme? Olha, o enredo principal, na verdade, o filme sai de uma peça de teatro, né? Era um espetáculo de teatro que foi montado em Portugal em 2006, escrita pelo Breno Moroni, que é o roteirista do filme. E aí aconteceu uma fatalidade lá, ele acabou deixando o espetáculo de lado. E agora, quase 20 anos depois, a gente resgatou esse texto de teatro e transformou em cinema, em roteiro de cinema. Mas foi o seguinte, a gente se encontrou, eu e o Breno Moroni, um ator chamado Fábio Arruda, que é de Nova Andradina,
que está no filme também comigo. Tá que com você, né? E aí a gente conversando sobre a possibilidade de trabalhar teatro entre 2 atores dos interiores, sendo que o diretor estava em Campo Grande. E aí a gente pensando um pouco em começar a leitura de textos e tal. Só que aí o próprio diretor disse, gente, vai ficar muito inviável, vocês moram muito distante, né? Vamos pensar na possibilidade de fazer cinema. A gente topou rapidinho, ele transformou no roteiro, aí a gente começou a escrever o projeto, colocamos o projeto, deu tudo certo. Mas a história, ela tem muita coisa assim a ver com situações que o Breno Moroni vivenciou, né? O Breno Moroni é um ator, diretor, roteirista, já fez mais de 100 filmes. Ele está hoje com 71 anos de idade. Inclusive, hoje ele está na novela Vale a Pena Ver de Novo. Ele faz o Adonai, o mascarado da novela, sabe? Ele é o personagem. E aí o Breno escreveu essa história com várias coisas que ele vivenciou, assim, que ele viveu morando na França, morando na África, falando um pouco assim, vivendo um pouco como um mambembe de circo nas ruas de Paris, vendo um pouco essa situação de fome, de guerra, de imigrantes. E aí ele se inspirou em um amor também que ele teve. E a história conta a situação onde um velho maître de um restaurante francês, um restaurante decadente. Por isso que é Les Garçons. Les Garçons, que é uma França dos anos 1980. Então a gente criou uma certa temporalidade, apesar de que é cinearte, então tem muitas pistas falsas no filme, para que as pessoas possam ter entendimentos diferenciados, né? Mas o enredo em si, ele fala desse senhor que recebe uma carta, e essa carta é de uma paixão antiga, moribunda, e quer se despedir do mundo, estando com ele alguns minutos, revivendo alguns momentos felizes naquele local. Então a gente pensa assim que é como se ela fosse, na verdade, uma filha de um aristocrata, dono de um restaurante muito chique, né, que viveu a infância, a adolescência vendo esse maître sendo criança, lavando pratos, depois ajudando na sala, depois se tornando garçom, depois se tornando maître. E um dia ele teve uma decepção amorosa com ela, né? Viu que o pai apresentou um rapaz, filho de um outro aristocrata, ele se chateou com aquilo, resolveu sair e ganhar o mundo, digamos assim. Aí foi quando ele vivenciou essas guerras, essas revoltas. E, na verdade, tem essa temporalidade porque a gente está o tempo todo falando e ouvindo sobre isso, né? Guerras. Foi filmado em revoltas. Corumbá? Tudo em Corumbá? Foi. Tudo em Corumbá? 100% em Corumbá. A gente utilizou o espaço da Beneficência Portuguesa, que é um prédio de 1950 e pouco, um prédio bem antigo, e estava intacto, né, que ele foi restaurado agora há pouco tempo, há 2 anos atrás foi restaurado. Então a gente teve a possibilidade de trabalhar ali dentro. Montamos ali esse restaurante decadente, juntando uma quantidade imensa de peças antigas. Então, Você assinou a direção de arte, inclusive. A direção de arte. Muito trabalho para... Muito trabalho, Tive uma super ajuda que é a Camila Zavallo, que hoje está na Record, já tem um tempo que ela trabalha na Record. A Camila Zavallo, e ela assinou junto comigo a cenografia, na verdade, né? Para orientar. A direção de arte é minha, mas a cenografia é da Camila, porque ela tem essa noção bastante de espaço também. Meu trabalho sempre foi como teatreiro, né? Eu não sou ator de teatro, eu faço teatro, mas eu desenho figurino, eu faço cenário, eu escrevo os textos. Então, assim, a gente se identifica como teatreiro quando faz tudo no teatro, né? E a Camila tem essa capacidade desse olhar mais para o audiovisual. Então, ela me ajuda bastante a limpar as cenas, né? E a direção de arte, na verdade, ela vem, né, nessa pesquisa dos objetos mais antigos, né? Nessa coleta de objetos antigos, a responsabilidade de emprestar esses objetos de famílias tradicionais na cidade, entendeu? E depois de como valorizar isso, né? Porque não adianta juntar tanta coisa bonita e na hora você não ter um plano, né, de um bom diretor de fotografia, como a gente tem o Pedreira, o Davidson Pedreira, e de bons diretores, como a gente tem o Bruno Michino e o Marco Calabria. Não precisa falar mais nada dos dois, né? Então, e esses três... Premiados, os três. Os três, inclusive o Davidson Pedreira também recebendo muitos prêmios agora em fotografia, com o filme dele também. Então, a gente está com uma equipe muito bacana, assim. E na beneficência... Eu estou falando de Marco, mas você vai falar nada. E na beneficência, o prédio colabora também para um ambiente, né? Do que você está propondo ainda. Muito, muito, do que o filme está propondo. Muito. O ambiente e, além de tudo, a gente tem aqui em Corumbá essa riqueza dos pisos hidráulicos, né? Os pisos. Então, isso enriquece, assim, de uma forma imensa, assim. Todas as aéreas que a gente tem, todas as imagens que a câmera pega o chão, é uma riqueza, assim, impressionante. Assim, E como nasceu a ideia do filme?
Então, eu fui levando o personagem Lino, que é o pantaneiro que eu faço. Depois tem que fazer um pouco. Depois ele vai certeza, fazer. não pode deixar, a gente faz sim, com certeza. Esse personagem. Eu levei o Lino para o Festival de Teatro em Campo Grande, Boca de Sena, em 2023. Ele passou na seleção e eu fui para lá com o Lino. E aí Ali você a gente conhece o Salim fantástico. E ali você sabe que assim, é a inspiração muito da minha mãe, dos meus tios, da minha avó, né? Que a minha família é toda de Cáceres, né? Então assim, a inspiração é muito forte ali mesmo. Por isso tem uma coisa Canela de vidro, né? Canela de vidro, exatamente. E seu pai? Canela de vidro. Meu pai Sírio. Sírio, Casou com uma cacerense. Cacerense. É. Eu pensei que ele ia casar com a Poconiana. Na Poconiana. Não. Isso é de Cáceres. Cáceres. É boa, meu. De uma vez. Então, e a gente conversando lá durante alguns momentos, assim, porque assim, o bacana do festival de teatro também, de poder sair daqui para festivais, é você conversar depois, né? Assistir o espetáculo. E conversar Essa com a interação, né? E aí a gente sentou próximo, eu, o Breno Moroni, a Juliana Zampieri, que é a produtora, o Fábio Arruda, e conversando sobre essa possibilidade de fazer em teatro, né? Depois a gente rapidamente passou para o roteiro, eu escrevi um projeto, a gente colocou para o Paulo Gustavo, ele foi aprovado, aliás, ele foi muito bem aprovado, porque a gente montou uma equipe muito boa, então ele ficou em segundo lugar em classificação, em cento e tantos projetos. Que ele maravilha. ficou em segundo em nota, pela qualidade da equipe. Não sei se é né? da ideia, não sei se é da sua ideia ou era o seu projeto que era tão bom assim. Então, acho que as duas coisas. Acho que foi assim, juntou uma coisa interessante também, que era a possibilidade de trabalhar com 2 atores, né, de cidades de interior. Que legal. Né, porque geralmente acontece tudo em Campo Grande, acontece mais assim na capital, porque pela facilidade, né, de equipamento, de tudo isso. Mas a gente conseguiu a parceria da Eureka Audiovisual, que é o Bruno Mistino e o Marco Calabria, e isso foi muito legal para a gente também, foi muito importante, porque a gente teve condições de fazer um filme com 100 mil reais, né? Montar uma equipe grande com 100 mil reais. Demorou. O projeto começou a ser escrito em junho de 2023, ele foi colocado em dezembro de 2023, o resultado saiu em agosto de 2024, para a gente gravar em novembro de 2024 e para lançar agora em junho de 2025. Então já faz mais de 2 anos que a gente está nesse projeto. Batalha mesmo. Né? Mas você falou da Lei Paulo Gustavo. A gente às vezes imagina assim, um negócio meio distante, meio complicado. Tem que ter trabalho, né, para fazer o projeto, para desenvolver tudo, mas é acessível, né, Salim? O que você sentiu assim da Lei Paulo Gustavo, por exemplo? Olha, eu achei que eu penso assim, a Lei Paulo Gustavo, ela tem uma coisa bem interessante, bem pontual, porque ela foi criada em um momento de pandemia, então ela já vem facilitando tudo. Anteriormente, né, antes da pandemia, todo e qualquer projeto, todo e qualquer edital, raramente você podia postular as coisas, ou seja, subir os arquivos por internet, né? Era tudo impresso. Era tudo físico, muitas vezes, além da impressão, você tinha que fazer o quê? Autenticar no cartório e tal. O ANEI é assim. É assim, né? Atualmente, eu acho que boa parte dela, até saírem os certificados, você já consegue fazer inscrição por tipo formulários, assim, como a gente tem plataformas, né? Existe a plataforma, por exemplo, Mato Grosso do Sul escolheu a plataforma Prozas, que é uma plataforma onde você vai lá e coloca os editais saem por ali e você vai postulando ali, postando seus projetos, as possibilidades de captação. Mas interessante é isso. A Lei Paulo Gustavo, ela facilitou bastante, né? Porque vem em forma de formulário, então muita coisa você vai lá e responde, né? Por exemplo, acessibilidade. Vai lá e te pergunta, o que você propõe de acessibilidade? Você vai lá e só vai assinar lá, tem acessibilidade comunicacional, botar legenda, botar a descrição. Então, facilitou bastante realmente a escrita, né? Mas continua também tendo todas aquelas questões do projeto, de objetivos, justificativa. Então, o interessante é você ter um certo conhecimento de quais são as perguntas que você faz para responder cada questão dessa, do que é uma justificativa, do que é um objetivo, né? Específico, geral. E mais importante ainda, estar atento sempre, porque assim, cada edital tem um formato diferenciado, né? E também cada edital ele quer um tipo de público, cada edital também quer um tipo de agente.
né? Por exemplo, a PENAB, ela tem uma característica diferenciada da LPG, porque a PENAB é para quê? Para você já se bancar ou receber uma grana, um dinheirinho a partir do que você já tem de trajetória, né? Ou trazer um trabalho e ganhar sozinho daquele trabalho. E a LPG não, a LPG já tem uma característica de você juntar uma equipe boa, trabalhar com acessibilidades, principalmente comunicacional, acessibilidade de espaço, entendeu? Então isso conta bastante. Contratações também, né, de pessoas com deficiência, contratação de intérpretes de Libras. Então, assim, a LPG tem uma especificação também. Mas é um esforço, todos esses projetos aí são esforços que valem a pena ter um objetivo e caminhar para isso. Né? Só concluindo o que você está comentando também sobre o valor que você colocou, além de 100 mil reais, para tudo isso aí, é um valor pequeno, né? É baixíssimo. 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 A gente colocou esse valor de 100 mil reais, mas a gente não tem, por exemplo, nenhum valor para aluguel de equipamento. Né? Aluguel de equipamento para gravar durante 5, 6 dias já sairia praticamente esse valor, entendeu? Então, a gente teve essa parceria, como eu disse, com esses meninos, né, que eles têm equipamento, eles têm uma quantidade e uma qualidade absoluta. Absoluta. E o Pedrê, né? E 2 monstros também. Né? 2 monstros. E o Pedrê, que é o que eu disse, o Davidson Pedrê, que é o diretor de fotografia também, que investe bastante em equipamento e veio com tudo para cá, assim. Nós falamos aí do filme, do enredo, basicamente da história. Ele vai ser exibido só em Corumbá? Não. Ele vai ser, a gente tem um circuito de estreia. Gostei do não. Um circuito de estreia. Que legal, hein? Que legal. Porque assim, no edital, uma das coisas interessantes também é isso, gente, as contrapartidas que você dá. Né? Então, assim, o governo tal, ele quer saber de você montar o seu trabalho, mas ele quer saber também para quem você vai exibir. Quantas pessoas vão assistir aquilo, que impacto que vai ter isso socialmente. Né? Então, isso é muito importante também. Então, a gente tem as parcerias com a Universidade Federal, com o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, com a Fundação de Cultura, com o Museu da Imagem do Som, né, para a gente poder fazer o quê? Disseminar, fazer mais exibições, mas de imediato, para cumprir o edital, a gente começa com um circuito de estreia. Então, Corumbá tem 3 dias, segunda, terça e quarta, que é 16, 17 e 18, próxima semana já. Nós estamos hoje na sexta-feira, segunda começa. Então segunda-feira começa. Entendeu? E aí, segunda-feira agora no IFMS, 19 horas, terça-feira, 19 horas no Moinho Cultural. Né? Lembrando que no IFMS a gente tem uma boa acessibilidade de espaço. Sim. As pessoas podem chegar tranquilamente de cadeira de rodas. Né? E a gente também vai ter acessibilidade no bate-papo, porque depois da exibição... isso que eu queria saber 35 minutos, a gente tem um bate-papo, aí vai ter intérprete de Libras também lá para conversar com as pessoas, para quem quiser participar. E o filme também que vai ser exibido, ele tem legendas em português. É uma acessibilidade comunicacional. Comunicacional. E a gente vai também, depois daqui, ele vai ser exibido lá no IFMS em Nova Andradina, que é a cidade do ator Fábio Arruda. E depois, dia 10 e 11 de julho, no Museu da Imagem do Som, em Campo Grande. Sempre com entrada gratuita. Sempre com... Aqui também, Corumbá, entrada... Gratuita. Isso. E sempre com alguém, um intérprete de Libras do bate-papo. Isso é que é projeto, hein? Mas você disse que vai ter um bate-papo depois do filme. Né? Como é que vocês vão conduzir isso aí? Porque o filme é de muita reflexão, né? Vai deixar a galera com uma mente aguçada para refletir sobre aquilo que aconteceu ali. E como eu te disse, assim, muitas pistas falsas, né? Então, eu já exibi para algumas pessoas de mais idade que tiveram um entendimento, outras pessoas tiveram outro entendimento. Então, assim, vão entender de outro jeito. Olha, assim, eu achei interessante também que houve essa coisa também, de uma pessoa de 80 e tantos anos de idade pensar da mesma forma que um menino de 17 anos de idade, e vice-versa, entendeu? Então, assim, pensamento diferenciado sobre a figura do personagem, né? E sobre a história. Então, não ficou alguma coisa assim, tipo assim, as pessoas idosas entendem de uma forma... Não. Então, o bate-papo vai ser conduzido mais ou menos por aí também. A partir daí, da curiosidade das pessoas, do que elas perceberem. Mas é isso, a gente buscou, de toda forma, uma certa temporalidade para trazer uma riqueza mais artística no filme, né? E não vai ser só, apesar de ser no Instituto Federal, universidade e tal, mas está aberta ao público mesmo. Né? Vai 100%. Ser aberta a partir de segunda-feira agora para o público. Sim. Essas 3 exibições que vão acontecer no IFMS, depois no Moinho Cultural e na quarta-feira no Espaço Cultural Bar da Cá, essas 3 exibições são gratuitas.
aberto ao público. A classificação é livre, né? Porém, não é para criança de 8, 10 anos de idade, entendeu? Porque a gente sabe que Corumbá, como a gente não tem eventos, gera uma carência, né? E os pais acabam querendo levar as crianças para assistirem, que eu acho uma coisa muito interessante, muito bacana. Porém, ele tem um diálogo um pouco denso, rola uma certa violência, entendeu? Mas, enfim, mas é interessante porque não é algo assim totalmente distante do que a gente está vivendo hoje e não é nada que possa, de alguma forma, chocar. É só pela questão mesmo de a gente poder manter uma qualidade depois de um bate-papo com pessoas que possam refletir um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso, né? O que a gente está passando hoje em dia, né? Que, na verdade, a gente já está passando isso há quantos anos, né? Quantas décadas, né? Guerras, fome, tudo isso. Então, são questões que vem no filme e que são, de alguma forma, a gente, como arte, né? Tem uma obrigação, digamos assim, de militar. Porque a gente, querendo ou não, percebe que são assuntos que vão se tornando banais no nosso dia a dia, né? Então, a gente está almoçando, a gente está jantando com a família, conversando, a gente ouve, guerra, explosão, Sequestro e vai embora, né? Mas é a empatia da gente perceber, quando a gente fala de guerra, a gente está falando de famílias morrendo inteiras, famílias morrendo, né? Pessoas acordando sem saber, meu amigo não vou ver mais, né? Minha tia, cadê minha tia? Então, assim, nesse sentido, para as pessoas refletirem um pouco mais, ter um pouco mais de empatia, nesse sentido de perceber que a guerra acontece, pessoas morrem, mas pessoas estão perdendo parentes, né? Amigos, né? Estão sumindo. Que legal. Vamos assistir o teaser. Antigamente era trailer, né? Né? Mas nós vamos ver o teaser agora de Les Garçons. Vamos assistir e a gente volta rapidinho com o Salim Hassan conversando. Inclusive o seu Nino vem falar também, né? Seu Lino. Lino, vem falar. Vamos assistir aqui, vamos assistir o teaser. Você tem fome? Boa noite. Eu gostaria de confirmar a reserva da senhora. Tá aí, espetacular, hein? A expectativa aí do Les Garçons, acabamos de assistir aí o teaser, e realmente, cara, estou contando as horas aí para assistir a partir de segunda-feira agora. Parou por aí? Não tem projeto nenhum? Vem algum projeto aí pela frente? Tem sim. A gente estava captando agora a PENAB para o projeto de cineclubismo. Eu tenho um cineclube em Corumbá desde 1998. Na época eu geria o espaço da Casa de Cultura junto com o Augusto César Proença. Certo. Né? E a gente, sensacional. E aí a gente começou a exibir uns filmes lá em 98, 99. Eu exibi uns filmes lá em TV pequena, mas era uma paixão que eu tinha já em exibição. Então, o cineclubismo. De lá para cá eu continuei, participei de alguns congressos de cineclube aqui no Brasil, aqui no estado. Continuei as exibições aqui em Corumbá, nos bairros, nas escolas sempre. Bastante também no Pantanal, Jatobazinho, enfim, assentamentos. E agora, de uns anos para cá, eu consegui um projetor através de um incentivo também da PENAB do ano passado. Então, eu comprei um projetor de cinema. Rapaz, que legal. Montei uma tela bacana, um som, para poder conseguir ser autossuficiente para ir para a praça. E aí, como eu estava com esse projeto, como já tinha esse projeto que eu fiz aqui em Corumbá, exibindo em 10 escolas, né, eu, na sequência, abri o PENAB do Estado, já desse ano. E eu achei interessante colocar, já que eu tinha o projetor, a tela, escrever um projeto para poder ir para as ruas e conseguir comprar as cadeiras para pessoas obesas, para pessoas idosas, banquinhos para poder fazer exibição nas ruas. Então, a gente aprovou agora, tem um mês, Que maravilha. PENAB aqui do Estado, um projeto de 70 e tantos mil reais. Começa, você acha que é em agosto? Começa? Não, em setembro a gente começa. Em setembro a gente começa. São 10 praças em Corumbá e Ladário, para exibição, inclusive de Les Garçons também. Vai para algumas praças na cidade. Rapaz, eu prometi para minha mulher que eu não ia fazer essa pergunta, mas eu vou fazer.
Se Lobivar fosse vivo, ele seria convidado para o filme? Ah, com certeza absoluta. Como Estaria não? reinando ali dentro, com certeza. Lobivar de Matos, Porque é uma das grandes inspirações da minha vida. Né? É por isso que eu toquei no Foi acho que há muitos anos atrás, em frente ali ao Grande Hotel. Ali eu fiquei apaixonado pelo trabalho do Salim. Rapaz, olha, eu me lembro como se fosse hoje daquele momento ali. Eu emocionado, eu falei, mas olha que interpretação. Em Corumbá nós temos isso. Em Corumbá nós temos isso. Exatamente assim, entendeu? Isso ficou na minha mente até hoje, viu, sabe? Eu me lembro, foi ali na Frei Mariano, naquela região do Grande Hotel, que infelizmente não está hoje funcionando mais e tal. Mas você lembra disso aí, desse dia, né? Foi em 2005, justamente no dia 12 de janeiro, Olha que é só. aniversário dele, que ele completaria, lá seria 90 anos do Lobivar Matos, né, porque ele nasceu em 2015. Então eu me lembro bem desse dia com a Heloísa Urti. Heloísa Urti, a gente montei Eu penso uma até- intervenção. Eu penso que cabe uma edição do podcast com o Salim falando do Lobivar Matos, né? O Lobivar tem muita história interessante, inclusive as influências, As né? influências. O Manuel de Barros, as pessoas comentam, tá, o Manuel de Barros, mas quem trouxe o Manuel de Barros para essa linguagem do Pantanal foi o Lobivar Matos. Mas A gente tem interessante. isso documentado nos Anais de Poesia de 1937, no Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional. O interessante é a Documentado. vida dele, curta demais, Curtíssima, né? E deixou uma obra fantástica, com poucos volumes, mas fantástica, né? Fantástica, assim, de uma temporalidade impressionante, né? Assim, totalmente fora da época dele. Algo que você consegue ver hoje, assim, ler e sentir como se fosse uma coisa acontecendo hoje, como se fosse um texto bem atual mesmo. Isso chama atenção. Como aqueles que estão assistindo a gente estão aí conhecendo mais do Salim, eu também estou aprendendo hoje. É porque eu ficava me perguntando, sabe, João Luiz e galera. Falei, mas como, né? Ele é filho do seu Abud. A mãe dele deve ser também da Síria, né? E ele o faz papel. esses personagens, sabe? No caso do seu Lima e tal. Conversa com o Celino então agora. Aí tá tudo explicado, né? A sua mãe era de Cáceres. Exatamente, minha família é Canela toda de de vidro. Cáceres, Canela de Vidro. Região lá. Você nasceu aqui em Corumbá. Nasci em Corumbá. Minha mãe veio para cá já em 1954, com 9, 10 anos de idade. Aí já conheceu meu pai já em 1962, 63, mais ou menos. Aí eles casaram, em 63. Mas essas histórias, né, na verdade, tanto as histórias quanto o sotaque do personagem Lino, elas vêm de lá, não só da minha mãe, como dos meus tios avós, das minhas tias avós, porque eu fui muito para cá. Tenho, bastante. E eu frequentei bastante, assim, essas casas dessas pessoas de mais idade, que a minha mãe sempre colocou para a gente, assim, né, como família, e eu sempre fui muito curioso. Sempre gostei muito de pessoas idosas, assim, pessoas, sabe, assim, eu sempre consegui ouvir muitas histórias. Minha mãe hoje está com 82 anos de idade e ela conta histórias, assim, pra caramba, assim, histórias que eu nunca ouvi, assim. Sento lá, ela começa uma história de Cáceres, de quando ela tinha 8 anos de idade. Somos e eu já privilegiados. cato Eu essa também. história, já levo pro Lino. Entendeu? Como que o Lino apresentaria o filme? O filme, o Lino, vou tirar só mudar um pouquinho, né? Porque eu tenho uma coisa engraçada que é no rosto dele, né? Que eu gosto de brincar, assim, verdade. que é a afeição. O teatro, ele vem muitas vezes do olhar, né? De alguma coisa. E meu teatro, eu acho que ele vem muito da boca, sabe? De trejeitos, assim, também. E o Lino tem uma coisa mais ou menos assim. Ana! Onde é que você tá? Ora! Você tá debaixo... debaixo preguiçoso que tá. Eu falei pra você de manhã cedo, apanhar uns outros para fazer uns cardados pra gente. Panha lá, ora. Você tá debaixo de um tirido também. Você não viu Sebastiana? Tava tchechando as coisas de Ana lá. Lá. Tá mexendo com o troço. Você não mete mão nas coisas que você não conhece. Ora. Sensacional. Chamado, sensacional, né? Eu fico encantado com o que a gente vai trazer aqui para as pessoas conhecerem, né? Pessoas que imitam com tanta perfeição também, sabe? Interessante, tem. O Gilson Cabeção, que era goleiro do Corumbaense. Nome artístico é Gilson Cabeção. Gilson, né? Gilson, que era do Corpo de Bombeiros, ele participa imitando assim, Zacarias com perfeição. Que bacana. Muito legal.
Tem o Fábio, professor também de educação física, fantástico. Ele tem uma gargalhada do seu Eldo Delvísio. Tá? E Olha aqui, seu Eldo no banquinho lá então, que você brincava com o seu Eldo. E outros que a gente vai trazer aqui, o nosso objetivo do nosso canal JL Pantanal, que está só começando e já estive acompanhando aqui o João Luiz conversando com o Salim com relação aos nossos objetivos de fazer muita coisa de externa, de outros programas, e a gente vai... Inclusive, nós vamos estar lá nesse projeto de certeza. setembro aí, com certeza. Opa, com certeza. Interessante você comentar da imitação, né? Você sabe que uma das minhas maiores inspirações na minha vida, assim, para fazer teatro foi o Padre Pastinha, Padre Osvaldo. Padre Osvaldo Scott? Olha, menino, cuidado, não pode fazer isso agora, porque senão vai ficar diferente. Se Jesus está olhando, está vendo tudo. Cuidado, vou levar você para a banda alta e lá vocês vão conhecer a luna. Tá? Vamos caminhar na lua. Era aquela pedra. Aquele monte de abacaxi. Abacaxi. Que tinha cimento, né? Cara, eu vi. Qual você mais gosta? Oi? Que você gosta de todos os personagens, qual você se identifica mais? Eu gosto muito do Tuta. Como é o Tuta? O Tuta é um gari, ele surgiu na rádio em 2005, na rádio lá do Padre Ernesto. Na época tinha um programa chamado Corumbá Let's Dance. Era o Gabriel e o Fábio Marque. E o Corumbá Let's Dance, eles me chamaram lá para fazer um personagem. E aí eu fui, e a brincadeira era fazer um desses meninos que desciam no final de semana para descer para a cidade, para o porto e tal. E com essa fala um pouco mais arrastada do corumbaense mesmo, né? Aquela... Alô, guri! Puta, cara, eu vou descer lá para baixo hoje, cara. Puta, eu vou pegar uma tubaína, vou comer com salada lá, rapaz. Puta, cara, mamãe falou que... Puta, que esse cara chamar a gente lá para baixo é para descer, mas depois é para a gente subir aqui para cima de novo. Porque eu trabalho agora como gari, entendeu? Porque eu gosto de ficar estalizando as paradas, deixar tudo limpinho. E minha roupa laranjada é da cor do pôr do sol de Corumbá. Então eu acho poético, assim, deixar as coisas mais limpas, a cidade cheirosa, entendeu? É isso aí. Cara, é legal. Educaria é legal, mas eu vi meu querido e inesquecível Padre Ernesto agora aqui, viu? Padre Pastinha. Padre Pastinha. Padre Osvaldo. Era ele mesmo. Eu falei que padre? Padre Ernesto. Não, Padre Osvaldo Scott. Oswaldo Scott. Meu querido Padre Pastinha. Então começou lá, né? Rapaz, quantas peças você já fez? Você tem ideia? Peças entre interpretações e... Nossa, cara, mais de 50, com Mais de certeza. 50. De peças longas, assim, mais de 10, com certeza. Só que em Corumbá, de espetáculos, assim, de mais de 50 minutos... Ixi... Mais de 10. Mais de 10, com certeza. Mas notadamente nos monólogos... Porque tem muitas intervenções curtas que eu faço, né? Por exemplo, o Lino, eu tenho... Já tem vídeos longos dele, já tem 30 e tantos vídeos longos e mais de 40 vídeos curtos dele. Né? De histórias mais curtinhas, assim, de coisas do dia a dia, né? Ou de curiosidades. O linguajar Corumbá, você comentou do Lino, mais ou menos... dando a ideia, eu estou sempre que posso assistindo e tal, mas aqui de nossa região, de Corumbá, o linguajar de nossa região, devo lá na casa de titia, tem alguma coisa nesse sentido? O Tuta fala mais assim, é porque assim, eu dei uma improvisada no texto dele agora, né? Mas quando ele está em cena, ele costuma falar assim, mais devagarzinho, fala de umas palavras que o pessoal fica castelando na gente, papai. Né? Eu falei com a titia de noite ontem, eu falei que tem 3 caras na frente de casa. Então, aí eu Queriam chechar. queria chechar os caras lá. E nós nem falamos 3, né? 3, não. Mas é verdade. Bom receber o Salinho aqui. É muito bom. Uma alegria imensa E pra o vocês. nosso futuro, seu Salim? O que vem por aí? Eu estou sabendo de uma coisa, mas não vou falar. Não, mas tem coisa boa, espetacular, mas nós vamos ter o prazer de trazer de novo para falar. Tem sim. sobre o futuro. Tem, agora que vai lançar, daqui uns 2 meses mais ou menos, o longa-metragem chamado Filhos do Litoral Central. A gente gravou, ele foi gravado em Campo Grande, mas eu gravei algumas cenas em Camisão e gravei algumas cenas também na Pousada São João.
O personagem é um senhor que já foi padre, tem mais ou menos a minha idade, 40, quase 50, eu estou com 55, mas o personagem devia ter uns 50 anos de idade, 48 anos de idade. E aí ele saiu da igreja porque ele começou a perceber que a vida religiosa fazia com que as pessoas acreditavam muito em tudo, menos em Deus. Então, assim, aí ele começou a duvidar essa coisa da igreja. Ele acaba saindo da igreja e monta uma família, tal, uma pousada. E numa pousada no Pantanal ele recebe um grupo de jovens que vem para um festival de música gospel. Aí ele conversa com essas pessoas, leva para passear. Então, é um filme interessante porque, assim, mostra... Por que Filhos do Litoral Central? Litoral Central foi uma definição que o Geraldo Roca deu. Sim. Dizendo, nós somos filhos do Litoral Central, né, por causa dos rios, tal, das águas. Então, pega um pouco isso. Traz uma moçada de 16 a 22 anos de idade que conhece essas músicas todas. Que legal. Sabe? Do Geraldo Espíndola, do Almir Sater. Então, o filme ele traz muitas músicas. Ele é um road movie. Ele sai de Campo Grande de Kombi, o filme, e vem vindo para Corumbá, passando pelo Pantanal, Estrada Parque. Então, tem muitas imagens bem interessantes. Trata-se da vida de um músico, cantor famoso, aqui do estado, mas que ele faz esse personagem que está em São Paulo, e aí acaba chegando aqui. Enfim, não posso dar muito spoiler, mas assim, vai lançar logo. É um filme do diretor jovem também, que é o Pedro Melo, mas é um diretor que sabe bastante o que quer, assim, sabe? Ele está bem seguro no trabalho dele, tem uma equipe muito boa também. E é um longa-metragem, né? A gente viu que agora estava no cinema em várias capitais do Brasil, o filme Do Sua Vingança, que foi gravado 100% em Campo Grande também, com vários atores conhecidos nossos amigos também. E aí está surgindo um projeto novo agora, de um personagem, que eu estou já trabalhando em cima dele, não estou mexendo em cabelo, mais nada de novo, né? Porque sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu mexo. Por exemplo, o Les Garçons, eu emagreci 16 quilos para gravar. Esse era o objetivo dessa ter afinado. Emagreci 16 quilos para gravar. E agora estou segurando um pouco, porque é um personagem também que é bastante conhecido da galera, entendeu? Ele tem uma importância muito forte para o audiovisual também do Estado. E aí ele vai surgir, assim... Eu tive a resposta hoje de ter ganho esse personagem fazendo o teste. Então, daqui mais uma semana tem um plano de filmagem. A gente deve gravar em julho, já em Campo Grande. Aí, quando começar a gravar... Agenda cheia, é isso, né? Agenda muita coisa rolando. Vai poder passar mais etapas. Então, acho que daqui um mês no máximo. Daqui um mês no máximo a gente já vai poder falar, porque é uma história bem bacana, bem interessante. Ela tem uma projeção nacional, né? E a história assim, que essa pessoa criou aqui no estado também, de muita importância, né, para o audiovisual, de muita importância para a imprensa no geral, né? Então, acho que isso vai ser bem legal. Salim, olha, eu estou ficando otimista a cada dia, vendo o seu desempenho, os seus projetos sendo realizados aí. Eu vi o Luiz Fernando Demais, estou né? aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Luiz Fernando, amigo de infância de todos de vocês aí, do meu filho, de todo mundo. O primeiro teste foi comigo lá de teatro. Olha que legal. Né? E os seus projetos, como é que está? Você está vendo mais? Está surgindo outros talentos em Corumbá? Está tendo essa movimentação para surgir novos talentos? Como é que você está vendo isso aí? Olha, abra seu coração. Tá sim, porque o cinema está mais democrático, né? Hoje, se você tem um bom roteiro, aquela primeira ideia que a gente tinha lá atrás, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, ela praticamente voltou, né? Do Glauber, voltou, mas voltou assim, com uma linguagem não mais assim estruturada, ou seja, dentro de uma caixinha, né? Sim. Cada vez mais liberdade assim no audiovisual. Então hoje a gente fala de cinema, mas a gente fala também de produções audiovisuais que vão além do cinema, né? Documentários, mas enfim, poesia, experimentos audiovisuais que nem o Midnight Gospel que tem na Netflix, que foi a primeira coisa que aconteceu assim dessa forma, que é um podcast animado. Diferente, tipo assim, tinha uma entrevista acontecendo e uma outra pessoa vai lá e faz animação. Então, são produtos novos que estão surgindo no audiovisual, né? E eu acredito que é isso também. Eu acho que, assim, aqui em Corumbá, a gente sempre vai pedir mais, né? Porque a gente vai sempre querer mais, porque a gente vai estar sempre precisando de mais pessoas. Porque também uma coisa que as pessoas não entendem é que tudo isso gera emprego, né? Nessas visitas aí nas escolas, nesses projetos aí que você desenvolveu,
Você notou o interesse? Aparece alguém que te procura e fala, eu quero, o que eu faço? Aparece. O ano passado mesmo, circulando com o Cineclube, o Cine Andante, né, eu trouxe o Breno Moroni para exibir um filme que ele ganhou o prêmio. Ele veio aqui, né? Ele veio para debater, inclusive, depois participar do bate-papo de um filme que ele fez, que ele ganhou o prêmio no passado, que é um filme que foi feito em 81, depois em terminar o filme em 85, o filme ficou guardado durante 20 e tantos anos, é só ele e o Grande Otelo. São os dois atores só. E o Breno Moroni faz em torno de 30 personagens, o Grande Otelo faz em torno de uns 20 e tantos personagens. E eu trouxe ele para exibir o filme em Corumbá e fazer lá no Senac, no SESI, a gente teve uma surpresa muito grande com um rapaz que veio conversar, falar, mostrar interesse. A gente, inclusive, ofereceu para ele estagiar durante o filme com a gente, participar lá para assistir e tal. E tem também um outro rapaz do rap, que é o Vini Gagliardi, que também aprovou um projeto há pouco. Ele já é uma pessoa Conheço. Então, o Vinícius já grava muitos videoclipes, muitos mesmo, assim, com bom gosto também, um trabalho bacana. E tem investido também, investindo em drone, em câmera. Vini Revoltos. Isso mesmo, Revoltos. E o Vini está com um roteiro pronto também para gravar. A gente deve começar a gravar agora em julho também. Genial esse cara, hein? Um filme dele também, chamado Sonhos Interrompidos, que conta a história do Alexandre, que era um rapper aqui de Corumbá, que foi assassinado aos 18 anos de idade. Tentaram assaltar ele para roubar o celular dele. Ele não quis entregar o celular, deram os tiros nele. Aí ele morreu. Vamos ver um pouquinho do seu Lino agora? Vamos assistir? Opa, vamos ver pelo menos um episódio do seu Lino aqui. Beleza. Não. Este daí foi depois do almoço. Ah. Já. Que tá? O quê? Você não reparou? Então. Assim que tá minhas coisas tudinho. Enquanto ele estiver viajando pra lá, não tem jeito. Ela volta, eu vou ficar assim, ó. Rasgado, chúdio. Então, nós aqui no canal JL Pantanal, honra muito grande recebemos aqui Salim Hassan, ou Salim Hassan, como eu falava do seu avô de Hassan da casa Boa Sorte. Que alegria, que honra. Mas nós queremos, eu, João Luiz e toda a nossa equipe, deixar aqui inteiramente à disposição. Só falar, abra o coração pra gente. Salim, faz o que você quiser. Sabe o que eu esqueci de falar? Que ele também é articulista. Né? Escreve, mas escreve demais esse homem. Artigos maravilhosos, artigos... Eu conheço esse lado dele também. Eu gosto de escrever. Gosto de escrever, então não é só as interpretações aí, tem muita coisa por trás aí, muita coisa ainda vai acontecer, Salim. Vai, com certeza. Fala aí. Você comentou agora uma coisa que eu acho interessante, importante, por exemplo, a conquista de voltar à Biblioteca Lobivar Matos, por exemplo, o espaço, né? A gente passou durante quase 23 anos com ela indo de um lugar para o outro e a gente conseguiu, ano passado, com o governo, o último governo, ele conseguiu, há uns 3 anos atrás, na verdade, foi exatamente em 2019 que ele devolveu o prédio para a biblioteca. Então, isso também foi uma coisa que, durante muitos anos, assim, as pessoas viam como uma coisa política, né? E não queriam se juntar, os artistas não queriam se juntar com medo, tá, mas vamos expor, tal, mas a gente conseguiu, de alguma forma, evidenciar o Lobivar Matos, através do teatro, não só em Corumbá, mas o Fernando Cruz, em Campo Grande, no estado, com Maracangalha, né? Montou o evento Sarobá em Campo Grande. Então, essa força que teve da história do poeta acontecendo ajudou para a gente conseguir novamente retomar o espaço. E eu acho que agora retomar a vida do espaço, né? A biblioteca. Você me fez lembrar disso aí, quando a gente falou de escrever. Eu gosto de escrever bastante também. Teatro, mas também alguns artigos, quando tem alguma coisa que eu acho que é importante intervir. E essa trajetória sua, Salim, começou a partir de que momento? Quantos anos? Jovenzinho ainda? Como é que foi? Jonas, eu comecei bem cedo mesmo. Eu comecei bem cedo, como eu comentei, assim, no Santa Teresa. Antes mesmo de entrar para a escola, a minha irmã me levava para fazer algumas coisas de trabalho da escola dela. Então, antes de eu estudar, eu já ia fazer algumas apresentações de teatro dentro dos trabalhos dela, da minha irmã, entendeu?
Eu me lembro bem, assim, o primeiro texto que eu fiz foi sobre acidente na estrada. Eu era bem criança, entrava, dialogava com uma menininha e tal, ela chorava, falava que o pai dela tinha morrido na estrada, a gente falava, ó, não ultrapassa os 80 quilômetros, entendeu? Tinha esse slogan. Mas aí, depois de lá, a Terezinha Baruch, né, a Dinorá Sestari, todas elas, durante esses anos todos, de 77 até 84, que eu tive em Corumbá, elas me colocaram no teatro todos os anos, tinha alguma apresentação, alguma coisa. Na sequência, fui para Campo Grande e já comecei a fazer meu trabalho com grupos de adultos já. Eu tinha 14 anos de idade, mas estava num grupo de adultos. 14 anos. E aí, em São Paulo, que deslanchei. Fui estudar mais, fazer minha escola, fui participar de outros grupos também. Aí foi bacana porque a gente ficou em cartaz em vários teatros lá com espetáculos que eu nem imaginava que pudesse fazer, entendeu? E aí eu já saí de lá, voltei para Corumbá diretamente para o Cefam. Vim trabalhar aqui na formação de professores. Quem me acolheu lá foi o professor Mário Benevides, na época, em 93, quando eu cheguei em Corumbá. Em 93 e 94, nós trabalhamos juntos na formação de professores, que foi a primeira formação em artes cênicas pela Delegacia Regional de Recursos Humanos aqui do Mato Grosso do Sul. E aí foi... O Mário é um cara bem legal, o cara tem uma vontade, igual o Salinho, assim. Cara, incrível, foi um casamento incrível. Então, desde lá, assim, desde cedo, eu nunca parei, né? Sempre... E também nunca estagnei no sentido de que, assim, eu assisto muita coisa, eu viajo bastante, sempre que eu posso eu vou assistir. Eu só não estive esse ano no Festival de Teatro de Santa Cruz porque bateu com o Festival de Corumbá. Mas o ano passado eu estive no Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz, vendo espetáculos do Egito, da França, do Líbano, né? Em Santa Cruz. O ano passado também eu estive, no começo do ano, no Festival Teatro a Mil, no Chile, que é um mês de festival de teatro, né, participando de masterclass, tal, fazendo muitas aulas, assistindo espetáculos. Então, acho que isso é mais importante também, não estagnar, porque você começa a perceber que você quer criar mais e mais, mas não tem limite para a gente que quer criar. Mas é muito importante a gente também ver as coisas que estão fazendo, senão você vive num mundo muito isolado, né? E muito bitolado. Então, assim, aqui no estado mesmo tem muita coisa bacana acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que abrir, tem que ter possibilidade de ver coisas diferentes. Agora, o legal é que ele vai e volta. E traz as coisas boas. Cada vez crescendo e trazendo coisas lindíssimas aqui para Corumbá. Obrigadão, tá, Saninho, pela sua agradeço presença imenso. aqui. Puxa. Eu quero que o Leçons seja sucesso. Leçons, né? Legaçons. Tem que ter um biquinho, né? Legaçons. Tem que ter o biquinho. Legação. Vai ser sucesso, com certeza, né? A expectativa é gigante aí de todo mundo. Queremos que a sua carreira decole cada vez mais, cara, que você venha cada vez contar mais coisas boas aqui pra gente. Você merece. Esse cara vive com um sorriso estampado no rosto, né? Que seja uma primeira vez, né? Que ele venha muitos... Depender de mim, estou aqui. Torce para os Contem comigo de verdade. Não, com certeza. E contem comigo para os eventos externos também, porque vocês precisarem, tá bom? Estou aí. Eu queria dizer o seguinte, que o mais interessante para mim de tudo, a maior emoção, é estar aqui ouvindo as duas vozes que eu sempre ouvi, assim, sempre, sabe, em separados. O Jonas desde criança, você desde jovem também, e aqui está com vocês dois aqui, ouvindo vocês o tempo todo aqui, está sendo incrível para mim. Você sabe por que é JL, né? Canal JL. Porque até hoje nós estamos João Luiz. A JL já está vai continuar. A JL é o quadrado mesmo. JL em Pantanal, exatamente. Bacana. Obrigado, é isso aí. Eu que agradeço vocês. Obrigado, Salim. Obrigadão, estamos aí. Mesmo, valeu mesmo. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Obrigadão. Gente, um abraço bem grande. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.